até um certo ponto. Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel, edição do feriadão. Bom para a gente pensar em alguns dos conflitos internacionais mais importantes, sobretudo a questão do Irã no Oriente Médio. É o tema com o qual nós vamos começar essa edição, mas a nossa ideia é dar uma espiada num dos focos centrais de problemas atualmente no plano internacional. 3 são os nossos convidados aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Eu vou começar a apresentação dos nossos participantes por Salem Nasser, professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Está conosco o cientista político Reniotzi Kukier, professor de Relações Internacionais da ESPM. E o nosso terceiro participante é Gunther Hutzit, também cientista político. Gunther coordena a pós-graduação de Relações Internacionais nas faculdades Rio Branco. Minha saudação especial neste momento é a você, ouvinte da CBN, que nos acompanha todo sábado à noite. Salem, eu vou tomar um pouquinho mais de tempo para fazer a pergunta inicial. Já peço desculpas ao pessoal que nos acompanha, porque ele vem aqui para ouvir, ele nos acompanha para ouvir vocês e não o apresentador fazendo pergunta comprida. Mas a minha ideia é a seguinte: há momentos nas relações internacionais que surge uma grande surpresa. Por exemplo, quando o presidente Nixon se encontrou com Mao Tse-tung em Pequim, quebrou o que parecia algo que nunca mudaria. Se a gente quiser puxar para a política brasileira, quando a ex-senadora Marina se associa ao governador do Pernambuco, Eduardo Campos, quebra algo que parece que estava ali e ninguém viu. Quando a gente olha essa negociação entre dois inimigos de mais de 30 anos, Estados Unidos e Irã, nós estamos vendo uma quebra de uma situação ou é mais do mesmo? Ou seja, mexe e não muda nada? Então, acho que você tem razão em apontar isso como, pelo menos a representação que nós temos visto é de que há uma quebra enorme, surpreendeu a muitos, e eu acho que muito do que nós vamos fazer hoje é tentar entender como é que se chegou a este ponto, né? Acho que não é tanto mesmo de sempre, quer dizer, há realmente uma mudança substancial, algo que mudou na região. Tudo o que mudou nós ainda não sabemos. Nós percebemos os primeiros passos, as primeiras razões para as mudanças. E eu acho que há uma amarração muito forte entre os vários eventos que têm tomado lugar no Oriente Médio nos últimos tempos. E eu faria essa ligação agora, muito rapidamente, já como uma provocação talvez, para o papel da Rússia, o papel que a Rússia vem tomando nas relações na região, o acerto que a Rússia foi capaz de costurar em relação à Síria e a coincidência deste momento do acerto sobre Síria com a aproximação iraniano-americana. Me parece que isso é um concerto que está sendo tocado. Vamos ver, você já puxou vários fios dessa teia. Vou pegar um por um e depois a gente amarra tudo de novo. O Oriente Médio, como a gente sabe, é um lugar que exige muito das pessoas que nos acompanham também, um conhecimento muito preciso de cada lado. Então, vamos pegar, em primeiro lugar, esse noticiário que teve espaço grande na imprensa internacional, de muito destaque nos últimos dias, e inclusive no Brasil, que são as negociações entre o Irã e os Estados Unidos em Genebra. Só para lembrar aí quem está nos acompanhando, pela primeira vez o ministro das Relações Exteriores do Irã se sentou e passou horas diante do ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Isso não acontecia desde antes de 1979. É uma ruptura ou é mais um movimento pequeno num quadro, como o Salem acabou de dizer, cheio de problemas diferentes para a gente tentar entender na sua totalidade? Eu acho que a gente está caminhando para uma ruptura, mas não uma ruptura do jeito como a comunidade internacional está imaginando, William. E diferente do que o Salem está colocando, que talvez tenha uma conjuntura sendo formada com uma outra grande potência de fora, a Rússia, acho que tudo isso está sendo puxado por uma vontade exacerbada dos americanos. Os Estados Unidos decidiram que eles querem resolver essa situação, ou que eles querem pelo menos dar uma aparência de solução, e eles estão puxando. Claro, isso não seria possível se o Irã não tivesse acenado, ou pelo menos com a mudança de presidente, Rouhani, presidente iraniano, visto como mais moderado, enfim, então você teria uma mudança de política. Mas parece que os americanos estão colocando isso, eu quero um acordo, não importa o quê. Eu quero resolver isso de uma forma simples e fácil, mas não necessariamente essa solução vai ser simples e fácil. Por quê? Porque as bases da negociação que nós vimos até agora, elas não entram no verdadeiro problema. Ao contrário, elas continuam dando muito espaço para o Irã e oferecendo
amenidades ou benefícios para ele. Vamos diminuir suas sanções, você não precisa parar o seu enriquecimento, você não precisa mexer na sua planta de plutônio, você vai ganhar alguma coisa em troca e não precisa nos dar muito em troca. Vamos começar a pegar lados específicos, independentemente do que você quiser comentar a respeito da pergunta inicial, Gunther. O que está na mesa em discussão entre não só os Estados Unidos, um grupo de potências, mas a Alemanha, que são aquelas que têm assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e o Irã do outro lado, é um programa nuclear. Sim. O Irã defende o seu programa nuclear, dizendo que ele tem fins pacíficos e que, por ele ser signatário do Tratado de Não Proliferação, ele tem direito a desenvolver aquelas tecnologias. Essas outras potências, não só elas, mas elas particularmente, acusam o Irã de estar fazendo algo que ele diz que não faz, que é desenvolver tecnologias para fins nucleares. Essas negociações entre Estados Unidos e Irã vão ao ponto da questão ou, como o Reni acabou de dizer, não chegam ao coração do problema? Olha, até onde eu li foram oferecidas 4 alternativas para o Irã, porque realmente a grande questão é quantidade de urânio levemente enriquecido ou purificado só a 5%, o médio enriquecido a 20%, para justamente não chegar a 90%, que é o grau de uso para a arma atômica. E a quantidade de centrífugas, que são um conjunto de centrífugas que vão purificando o urânio, o gás de urânio, para justamente chegar nesse processo. Então, há 4 equações de quanto pode ficar de para a comunidade internacional se sentir relativamente confiável. Porque hoje, com a quantidade de urânio baixo enriquecido, médio a 20%, com 5.000 centrífugas de primeira geração, que não são muito boas, e até o total de 9.000 centrífugas que se calcula que o Irã tem, o Irã poderia enriquecer a 90% de urânio em 1 ano e pouco para conseguir 25 a 50 quilos de urânio para fazer uma bomba. Então, há 4 alternativas que foram colocadas para o Irã, dependendo o importante não dá para deixar como está hoje. Portanto, depende de muita negociação também interna. A gente não pode esquecer que o representante da Agência Internacional de Energia Atômica esteve em Teherã essa última semana, fechou um acordo com o Irã para aumentar as inspeções em loco que o Irã vinha negando. Então, é um quadro bastante complexo de negociação. É bastante complexo. Porque aliás, envolve aspectos técnicos. Eu acho que o único ponto importante aí, que eu acho que para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, é que entender que o Irã realmente tem o direito de enriquecer urânio até 20%. Tem uma outra comparação também, só para ajudar quem nos acompanha, cuja cabeça já deve estar um pouco confusa nessa hora. Enriquecimento do urânio não é como estar grávida ou não. É uma questão de escala. Sim. Até um certo ponto, o enriquecimento do urânio é perfeitamente... O Brasil enriquece urânio. Sim. Tem a mesma tecnologia que o Irã desenvolveu. Tem o mesmo direito, de acordo com o Tratado de Não Proliferação, que o Irã tem. O problema é enriquecer até qual ponto? E não só isso, William. A quantidade de centrífugas que você tem, com elas e a quantidade de material que você já tem a 20%, numa questão de muito pouco tempo você consegue pular de 20% para 90%. Esse é o pulo do gato. Bom, eu vou deixar só uma dica aqui para quem nos acompanha. Quem tem interesse nessa parte técnica, procure o site da Marinha Brasileira. A Marinha Brasileira tem um programa de enriquecimento de urânio com algumas informações muito interessantes. O Brasil desenvolveu essa tecnologia. Quem quer seguir aprendendo um pouco mais, para poder entender, inclusive, o que está sendo discutido em Genebra entre as superpotências ou as grandes potências do Irã, eu vou pedir que vocês procurem lá. E volto para a questão política a partir agora dessa grande encruzilhada internacional. Por que uns podem e outros não podem ter bomba no Oriente? Então, aqui eu acho que, assim, entrando um pouco na negociação particular em relação ao Irã e depois a implicação que isso tem para a região. Há um ponto que é decisivo, eu acho que isso talvez seja muito esclarecedor. A questão é, afinal de contas, o Irã está ou não está atrás de uma bomba? Essa é a pergunta fundamental, né? E a questão para cada um que analisa ou pensa isso é: eu acredito que querem ou acredito que não querem. Eu estou entre aqueles que desde sempre, um pouco na contramão, sempre acreditei que o Irã não estava atrás de uma bomba atômica.
Apenas por acaso, há pouco tempo atrás, aquele que era o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o Mohamed El-Baradei, que foi até candidato nas eleições egípcias, que era diretor ganhou o Nobel da Paz. Exato, que era diretor da agência antes do Amano, que é o atual. Ele escreveu um livro com vários artigos sobre as várias inspeções que ele fez. Ele comenta em 4 deles o caso iraniano. E ele diz exatamente isso. Eu acredito, ao longo desta minha observação do Irã, do caso iraniano, de tantos anos negociando com eles, que eles não querem a bomba, eles querem outra coisa. Eles querem uma garantia americana de que os americanos reconhecem o lugar do Irã na região, o seu poder, a sua importância na região, e que os americanos se comprometam com os iranianos a não mais tentar derrubar o seu regime. Então, acho que em vários momentos a oportunidade foi dada para os americanos de fazerem esta conversa com os iranianos, que seria mais ou menos nos termos que ela acontece hoje. Isso não aconteceu quando os iranianos tinham um presidente que era mais moderado do que o Rouhani, que era o Khatami. Isso não aconteceu ao longo do antecessor do Ahmadinejad. Não aconteceu no tempo de Ahmadinejad. Agora algo mudou, e não foi apenas o comportamento iraniano, não foi apenas a eleição iraniana. Houve de fato uma decisão americana que disse, bom, eu agora preciso conversar com o Irã. E a pergunta para nós é esta: o que levou os americanos a dizerem, não tenho mais para onde ir, eu preciso sentar à mesa com os iranianos, que era o pedido histórico iraniano, era que os americanos se sentassem com eles à mesa, porque eles já tinham sentado e concordado com França, Inglaterra, Rússia, mas a Europa Ocidental levou as propostas aos americanos, tendo feito promessas aos iranianos que não foram cumpridas. Os iranianos disseram, nós queremos sentar com os americanos. A mudança fundamental que nós estamos assistindo hoje Conclua, por favor. É esta disposição americana para sentar à mesa com os iranianos. Me parece que isto só acontece porque os americanos perceberam que as coisas mudaram na região. Esse é o começo da resposta que você dá. Eu vou colocar essa mesma pergunta que você faz, se é que vocês concordam, evidentemente, com o statement, com a formulação da pergunta. Algo fez com que os americanos topassem uma conversa que antes eles não topavam. E eu faço uma ligação com aquele momento da diplomacia internacional de lá vai, quanto? Já 40 anos, quando os americanos reconhecem é melhor conversar com a China do que brigar com a China. E mudam completamente a relação entre os grandes polos. E eu acho que o paralelo, perdão, só de te interromper, o paralelo é perfeito, porque na verdade até aquele momento a cadeira da China no Conselho de Segurança da ONU era retida pela China nacionalista e não pela China popular. Quer dizer, estava na contramão do poder real. Nesse momento, os americanos reconhecem o quantum de poder real que a China tinha, e hoje eu acho que eles estão fazendo o mesmo com o Irã. Se a sua análise se associa com essa ideia de que os americanos resolveram conversar com quem não queriam antes, por algum motivo, que motivo seria esse? Bom, acho que o motivo é uma falta de entendimento da realidade da administração do Obama. Você tinha uma superpotência, a União Soviética, se aliar aos chineses ou se aproximar dos chineses fazia um contraponto à força soviética. A China não é um país igual ao Irã, a China é um país que almeja ser uma superpotência. Um dia, se a gente falar de uma próxima Guerra Fria, vai ser entre China e Estados Unidos. Não dá para colocar o Irã no mesmo patamar. A condição é totalmente outra. O Irã hoje ele é muito mais fraco, está muito mais na defensiva, as sanções econômicas estão tendo um impacto muito maior. Os Estados Unidos não precisa correr desesperadamente em direção ao Irã. E por que o faz então? Porque o Obama tem tido uma política destrambelhada. O Obama parece que ele não sabe o que está acontecendo. Isso não vem só com o Irã, ele demonstrou isso no caso das armas químicas na Síria. Vão invadir, não vão invadir, tem a linha vermelha, não passa a linha vermelha, passou a linha vermelha, vou fingir que eu não passei. Vou pedir uma autorização para o Congresso, volto para trás. Egito, nova política com o Egito, vou cortar ajuda. Mas não é bem, eu não estou te cortando a ajuda totalmente, no final acaba fazendo mais mal do que bem, porque não corta de vez com os egípcios. Então a política toda do Obama para o Oriente Médio, depois que começou a Primavera Árabe, parece que é alguma coisa feita sem nenhuma noção. Interessantíssimo. A gente tem uma pergunta muito boa colocada aqui no ar. Eu tenho a impressão que agora o pessoal que nos acompanha começa, peraí, para onde vai? A gente tem uma ideia, os Estados Unidos resolvem conversar com o Irã porque percebem na sua argumentação que há algo que está mudando profundamente na região.
O Reino Unido diz, não é por causa disso, é porque é o contrário, porque não entenderam o que está acontecendo na região. E busca alguns exemplos no argumento dele para sustentar essa visão, de que o que os americanos fizeram até agora não é o resultado de uma visão clara, mas sim de uma falta de visão. E você, Gunther? Eu acho que é uma mistura disso tudo. Não vale. Não, deixa eu explicar. Ele quer ficar amigo de vocês dois. Não, porque é o seguinte, acho que por mais que o Oriente Médio sempre tenha sido uma região bastante complexa de análise, eu acho que desde das primaveras árabes, eu não gosto do singular, são diferentes processos em diferentes países. As revoltas árabes, melhor. O quadro geral se complicou. Complicou a relação dos Estados Unidos com Israel, complicou a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, que é outro fator muito importante para entender essa mudança também. Mudou o quadro pela instabilidade na Síria, instabilidade no Iraque. Você tem o Egito mergulhando para essa instabilidade, Líbia, que também está completamente desestabilizada, né, desde a queda de Muammar Gaddafi. Deixou de ser um país único. Praticamente deixou de ser um país único. Então, é um quadro regional muito instável, num momento em que essa superpotência passa por grandes problemas econômicos internos, inclusive com questionamentos do tamanho do seu orçamento e qual a capacidade de intervenção que ele vai ter nesse ano ou no próximo. Há uma discussão muito grande de diminuição, por exemplo, do número de quantos porta-aviões vão ter nos Estados Unidos. Então, é um presidente que sabe esse quadro confuso da região, mas que também tem dificuldades de estabelecer políticas. A linha vermelha que acabou passando em cima do pé dele, concordo com ele, foi uma inabilidade política dele, de querer colocar uma linha vermelha e depois não bancar... Você está falando do caso sírio? Sim, do caso de armas químicas pelo governo sírio, que quando foi comprovado, ficou no problema de age ou não age. E por fraqueza interna de não ter apoio, ele sabia que se ele bombardeasse, com certeza ele teria problemas no Congresso. Portanto, é um problema da sociedade americana também cansada de tantas guerras, de tantos gastos assim. É um quadro que complica a tomada de decisão. Deixa eu voltar, porque eu interrompi você quando você começava a responder a pergunta que você mesmo formulou. Entendeu? Deu a volta. Nós estamos tentando entender o que é que fazem os países agirem como agem. Está razoavelmente claro, me parece, até para quem nos acompanha também, acho que lê da mesma maneira como vocês fizeram, por que o Irã resolve conversar. O Irã está sofrendo sanções que estão arrebentando com a economia. De fato, a coesão interna do regime vai depender daqui para frente de um mínimo de satisfação de demandas óbvias. As pessoas não têm condição hoje de manter o mesmo padrão de vida que mantinham no Irã há um tempo. Isso é o resultado imediato de sanções das mais severas que já foram aplicadas, tirando aquelas da Coreia do Norte, que não adiantou nada no caso deles. O que é que os americanos, porém, estão vendo, e lembrando o que você disse na sua última resposta, Salim, de grandes modificações que os levem a tomar essa iniciativa, ou topar conversar com o Irã? Bom, assim, de modo genérico, eu diria que a coisa gira em torno da Síria, de como a coisa se desenvolveu na Síria. No processo das revoltas, né? Claro que a gente discutiu isso tantas vezes aqui, viu a complexidade de cada caso particular e a dificuldade de compreender o todo. Mas houve tantos momentos nisso, mas durante um bom tempo a coisa parecia caminhar num sentido que estava sob o controle americano, ainda que um controle distante, em alguns casos aparecia mais distante, mas em que através dos seus aliados regionais, os Estados Unidos conseguiam manter alguma ascendência sobre o processo. Quem estava muito ativo nesse processo era o Catar, a Turquia, a Arábia Saudita em alguma medida, dependendo do caso, de modos diferentes. Durante um bom tempo acreditou-se que a próxima solução seria a Irmandade Muçulmana, que fazia, na verdade, a felicidade da Turquia e do Catar, que estavam investindo sobretudo na Irmandade. Esse projeto Catar e turco cai quando cai o presidente Morsi no Egito. Derrubado por um golpe militar, como nós tratamos aqui. Por um golpe militar. E perde força a Irmandade na Síria, na oposição síria. E emerge em força, por exemplo, no Egito, os militares apoiados pela Arábia Saudita. O projeto árabe saudita parece vigorar aí. Onde é que o jogo estava mais ou menos empatado e a gente não sabia para que lado a bola correria?
na Síria. Havia esta expectativa de que talvez rapidamente o regime sírio caísse, e isso seria vivido como uma grande vitória por Arábia Saudita, por Turquia, por Catar, que tinham investido tanto nisso, mas também por Estados Unidos, que viam na Síria um desses pilares desse projeto que lhe é antagonista na região. Os pilares sendo Síria, Irã, Hezbollah, essencialmente, não é isso? O que antigamente se chamava Arco da Resistência. Exato, é o Arco da Resistência. Então, esse é o projeto antagonista ao projeto americano na região. É uma grande pedra no sapato americano. Via-se no enfraquecimento da Síria, ou na queda do regime, um grande golpe contra esse arco. Quando o jogo começa a virar na Síria, ele vira a partir do momento em que o Hezbollah entra numa região específica da Síria, obtém uma vitória significativa, e ali o regime sírio começa a obter vitórias militares no campo militar, no campo de batalha. A Rússia, tendo se envolvido de modo tão próximo do governo sírio, chega um momento em que dá-se a virada do jogo na Síria. E daí o papel da Rússia. Quando os americanos tinham esta última chance de virar o jogo, quer dizer, ou temos que intervir militarmente, atacar, bombardear a Síria para derrubar esse regime de vez, ou retrocedemos e reconhecemos que não temos condições de fazer isso. Tem dois pontos essenciais aí na sua argumentação. Eu vou tentar pegar um de cada vez, porque eu sempre tenho medo de bagunçar completamente a cabeça de quem nos acompanha. Um ponto do seu argumento, Salem, é dizer o seguinte: diante da incapacidade americana de ter na Síria uma solução que lhe esteja conveniente, há uma iniciativa diplomática de tentar reverter essa situação negociando com outro importantíssimo ator, que é o Irã. O segundo ponto que você levanta é mais complicado ainda que o primeiro, me parece, e eu vou tentar arrumar esse ponto para a cabeça de quem nos acompanha. Quer dizer mais ou menos o seguinte: há um projeto pan-árabe que existe e se morre ou não no que acontece na Síria. A Síria é o coração do mundo árabe. Para quem lê a Bíblia, então, muito mais. Todo mundo entende do que eu vou estar dizendo agora. E nesse processo de talvez a afirmação de uma iniciativa árabe, os Estados Unidos vão procurar um inimigo tradicional dos árabes, que são os persas. Vamos deixar só essa questão no ar, porque a gente volta com questões culturais. Rapidamente, Reni, a gente volta logo depois do intervalo pegando isso. O que os americanos estão querendo? Ou por que os americanos fazem o que fazem? Nós continuamos dando uma volta no mesmo ponto. Bom, eu acho que os americanos estão se deparando com uma situação que é uma disputa de poder regional entre duas forças, que são os sunitas e os xiitas. Eles têm que lidar com essa realidade. Nesse processo, o desgosto, a falta de vontade do Obama, particularmente, por questões ideológicas pessoais, pela sua plataforma de governo, pela forma como ele conduziu sua política externa desde o começo, ou seja, uma intolerância a entrar em conflitos ou lidar com a realidade como ela é, ele está querendo se afastar desse problema. Só que nesse processo de se afastar, ele está deixando de lado quem? Alguns dos seus aliados. Aliados como a Arábia Saudita, os países do Golfo, Israel. E ele está deixando todo mundo inseguro. O Obama está conseguindo fazer o mais difícil, que é o quê? Ele não tem o Irã do seu lado, porque o Irã é um rival, um inimigo de muitos anos. Ele ainda não trouxe para perto. Esse processo de reaproximação não vai ser curto, vai ter que ser muito longo. Tem muita desconfiança no caminho. Tem os empecilhos internos dentro do governo americano, como o Gunther colocou. Tem os empecilhos do lado do Irã. Guarda Revolucionária Iraniana não está de braços abertos esperando e querendo receber o Obama. Nesse processo, então, ele tem esses obstáculos e ainda ele tem que lidar com o quê? Com os seus aliados, que ele está deixando eles de lado. E falando, olha, eu não estou preocupado com o que está acontecendo com vocês. Eu estou querendo conversar com o meu inimigo. Como que a Arábia Saudita está se sentindo e os países do Golfo estão se sentindo em Israel. Então, ele está fazendo mais difícil, ou seja, criando ou deteriorando a sua relação com seus aliados e, ao mesmo tempo, não está próximo do seu inimigo ou do seu rival. Desculpa de interromper nesse ponto, é que nós estamos chegando no final do primeiro segmento. A gente volta logo mais, Gunther, e aí você já vai pensando na resposta a essa questão que tanto o Salem quanto o Reni estão cada vez colocando mais um pouco de tempero nessa salada. E a gente diz mesmo para quem nos acompanha em casa, o Oriente Médio não é fácil, é muita coisa junta. E aí nesse ponto que eu vou pedir para você tentar traçar essa salada, é dizer, na sua visão, se os americanos, ao se conformarem com a necessidade de conversar com o Irã, estão tornando a situação ainda mais complicada do que ela já é.
Fiquem conosco, o nosso intervalo dura só um instantinho. Até já. Dobre à esquerda. Dobre à esquerda.